Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho mais sobre o apontar. Essa é a parte 2 de um vídeo que eu fiz, que está aqui no canal, ensinando a criança a apontar. Agora eu quero trazer algumas dicas a mais. Tá? No vídeo eu ensino uma estratégia básica que funciona para a maioria das crianças para que ela aprenda a apontar. Então, quando eu quero que a criança aponte um objeto, geralmente eu vejo um objeto que a criança quer pegar, crio motivação, trago o objeto para fora do alcance dela. Se o objeto está no alcance, ela pode pegar. Não tem por que ela apontar. Ninguém aponta pertinho aqui. Não dá ponta quando está fora do alcance. Então eu coloco fora do alcance da criança na frente dela. Posso até colocar aqui, a hora que ela vê, eu tiro um pouquinho do alcance. A hora que ela vier pegar com a mãozinha, eu vou falar, aponta. Se ele ainda não apontar, eu vou fazer o gesto. Você aponta assim, mostrando para ela. Se ainda assim ela não apontar, eu vou pegar a mãozinha dela e ajudar a fechar os dedinhos. A hora que os dedinhos estiverem fechados, que eu fechar com uma mão, então com uma mão eu fecho o dedinho, com a outra eu estou segurando o objeto. Assim que eu fechei o dedinho aqui, tá? Que eu continuar segurando, com a outra mão eu faço, coloco pertinho do dedo e entrego. Então ficaria como se fosse assim, A criança veio aqui, fechei, vai estar o objeto aqui, a hora que eu fechei eu seguro, não solto não. Fechei aqui, eu já entrego o objeto, para ele entender que tem que fazer, quando ela faz o dedinho, eu entrego. Ela vai estar com a mão aberta, gente. Criança, quando a gente fecha aqui, geralmente ela mantém, tá? E eu vou repetindo cada vez que eu quero, Às vezes eu entrego de graça, às vezes eu deixo a criança pegar, mas às vezes eu tiro aqui fora do alcance e faço, aponta. Aponta sim. Se ela não apontou ainda, a hora que ela estiver tentando alcançar, dedinho aqui. Tem que tomar cuidado para a mão ser sempre a mesma, do mesmo lado que está vindo a mão dele. Então, por exemplo, se eu estou aqui com a mão direita, estou segurando o objeto aqui, se ele vier apontar com a mesma mão aqui, fica estranho, fica difícil, tá? Fica difícil eu segurar a mão. Então, gente, eu vou mostrar aqui com o meu auxiliar, com o Anderson. Vai lá, Quando eu vou ensinar a apontar, ficaria como se fosse assim. Vem pegar o objeto, Primeiro, se tiver no alcance, é só ele pegar. Então, não vou ensinar a apontar colocando no alcance da criança. Tem que estar fora do alcance. Vem pegar, a hora que está fora do alcance, eu aponta. Se ele não apontar, eu aponta aqui. Se ele ainda não apontar, eu fecho o dedinho. Quando fechei, eu entrego. Para ele entender, fechou o dedo e seguro aqui um pouquinho e já entrego. Agora, adulto, muitas vezes, vem pegar. Quando a gente fecha o dedo aqui, ele fecha a mão inteira. Criança, não. Criança, geralmente, ele vai manter e vai ficar com o dedo esticado aqui, tá? Agora, quando está vindo do mesmo... Quando está vindo aqui, e a minha mão de suporte está do mesmo lado que a mão dele está vindo, ou seja, o oposto do objeto, é fácil. Agora que a mão dele está vindo, na mesma mão que está o meu objeto. Se eu for tentar dar o suporte aqui, é super difícil, tá? Então, geralmente, eu faço assim, vem. Quando ele está vindo com a mão do mesmo lado que a minha mão do objeto vem, aponta. Aponta aqui. Se não apontou, eu troco aqui e faço com a mão oposta, Tá vendo, O meu braço de ajuda é sempre do mesmo lado da mão que está vindo pegar, senão fica difícil de fazer o suporte, tá? Agora, tem criança que mesmo eu usando essa estratégia repetidamente, ele acaba não entendendo ainda, mas muitas vezes a gente acha que ele não está entendendo. E muitas vezes é porque ele ainda não tem tônus no indicador para manter esse indicador separado dos outros dedos. Ele ainda não tem dissociação dos dedos. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Ele vem aqui, ele aponta assim, ou ele aponta, mas aponta com a mão esticada, assim, às vezes faz até assim, mas não consegue dissociar totalmente. Quando eu vejo isso, ou que a criança demorando muito para aprender a se apontar, eu posso usar algumas outras estratégias para melhorar tônus de indicador e dissociação de dedos. Primeira estratégia que eu vou usar é pegar aqueles pop-it, sabe aqueles coisinhas de apertar? Eu vou pedir para o Anderson, inclusive, colocar aqui na tela uma foto desse pop-it que tem esses botõezinhos de apertar. Então, o que acontece? Eu vou pegar um desse e vou pegar a minha criança e vou fazer o seguinte, vou pegar a mãozinha dela, vou fechar os dedinhos dela aqui, tá? Deixando só o indicador. Se quando eu fechar ela quiser dobrar, eu estico o dedinho, seguro aqui e vou ajudando ela aqui, E ajudo ela a ir apertando. 1, 2, 3. Aperto 2, 3 bolinhas segurando e solto aqui. Se ele continuar apertando sozinho, fechado os dedinhos, eu deixo continuar. Se na hora que eu solto a mão ele abre de novo, eu venho de novo. 1, 2, 3 e solto. E deixo ele continuar, tá?
Se a criança não aceita ainda que você encoste na mão dela, aí você vai ver um vídeo aqui que é ajudando a criança a ter essa habilidade de receber suporte físico, tá? Digita aí no canal, não me lembro o título exatamente, mas você vai achar. Dr. Thiago Lopes ensinando a criança a apontar o 1, eu acho que eu ensino essa estratégia. Se não, dá uma olhadinha também em dessensibilização Thiago Lopes, que você vai ver como é que funciona essa dessensibilização para o toque da mão, tá? Tem um vídeo aí no canal. Agora vamos dizer que ele já aceita que você pegue a mãozinha dele. Você vai pegar e vai fazer isso, ó. Fecha os dedinhos, segura um dedinho aqui para fora e vai, ó. 1, 2, 3. Apertou 3 botõezinhos, solta a mão, deixa ele continuar apertando. Se ele continuar com a mãozinha fechada e esse dedo esticado, deixa continuar. Se ele abrir na hora, fecha de novo, mais 1, 2, 3 e solta. E deixa ele continuar. Continua com a mão fechada, deixa continuar. Isso vai ajudar ele a dissociar o dedinho. Se não funcionar ainda, tem outra estratégia. Você pode pegar, arrumar uma meia daquelas sociais bem apertadinha para a mão de criança, fazer só um furinho. E aí você veste a meia, porque quando você veste a meia com um furinho para fora, você deixa só um dedinho para fora. E veste a meinha aqui. Tem criança que vai aceitar, tem criança que não. Então essa estratégia, se a sua criança não aceita, não vai usar com essa criança, vai usar aquela que eu mostrei. Se ela aceita, você deixa só um dedinho para fora, aí esses dedos vão ficar dissociados para baixo. Porque com a meia não dá para deixar levantado com esse dedo para fora. Abaixou, esse dedo fica para fora no buraquinho, você vai fazer um buraquinho para um dedinho na meia, e ele vai colocar aqui e veste a meia. Aí o dedinho já está pronto para você brincar de apertar o mesmo poppet, tá? Agora, outra coisa que eu preciso fazer é aumentar a força desse dedo. Então eu vou pegar um pote de sorvete, fazer um xizinho cortado nele do tamanho de uma bolinha de gude, e vou pegar várias bolinhas de gude. Eu não posso abrir demais o buraco, senão fica muito fácil. Eu quero que tenha que ter um certo esforço para apertar a bolinha para entrar. Para um adulto, se você apertar com o dedinho e tiver que fazer uma certa força, mas você conseguir apertar a bolinha de gude para ela entrar no pote de sorvete, você vai fazer o X, né? Vai pegar, vai fazer um xizinho no pote de sorvete, que seja mais ou menos do tamanho da sua bolinha de gude, e vai cortar com a faca. Vai ficar um buraquinho cortado em X. Se você colocar a bolinha de gude aqui em cima e apertar com o seu mindinho e tiver uma certa resistência para apertar para entrar a bolinha, tá do jeito certo. Aí o que você vai fazer? Vai pegar esse pote de sorvete, vai segurar a bolinha com uma mão, vai pegar a mãozinha da sua criança, vai fazer o dedinho. E vai ajudar ele a empurrar a bolinha para baixo. Só que eu não quero que o dedo dele seja de cima para baixo, não quero que ele faça um arco com o dedinho, eu quero o dedinho reto e eu quero que seja aqui, ó, de cima para baixo. Empurrando, porque aí ele força o músculo do dedinho mesmo, porque isso vai ajudar ele a melhorar o tônus do dedo. Então eu seguro aqui e vou ajudando ele, ó, 2, 3, 4, começa com umas 5 repetições. A criança já está aceitando, coloca uma bolinha, aperta, 5, aumenta para 10. Está aceitando 10, aumenta para umas 15 e pratica todo dia, aperta a bolinha, aperta a bolinha, aperta a bolinha. Você vai ver que o tônus do dedo vai melhorar. Trabalhando junto aquele lá do poppet de segurar a mãozinha, melhora a dissociação de dedo. Isso aumenta a chance da sua criança que está tendo dificuldade de apontar, que está apontando assim, ou que está apontando assim, ou que está tendo dificuldade de aprender a realmente fazer o apontar e aponta com a mão cheia, a aprender essa dissociação. Porque muitas vezes tem essa barreira da hipotonia, da dificuldade de dissociação de dedo, tá? Se você tiver condição, uma terapeuta ocupacional ou uma psicopedagoga, geralmente são craques desse trabalho de mão e dedo, tá? Agora, se ela só tem 1 hora por semana, o ideal é que ela te ensine ou que ensine assistente terapêutica para eu trabalhar todos os dias em casa também, tá? Então, se você tiver condição de acessar, terapeuta ocupacional vai conseguir fazer estratégias ainda mais elaboradas, psicopedagoga ainda mais elaboradas, tá? Esse é um truque para se está tendo dificuldade e você quer trabalhar em casa ou se você não tem acesso a esse serviço especializado, muitas vezes essa estratégia vai ajudar também, tá bom? Então essa estratégia aqui, gente, para quem viu até agora, até o final, faz parte de um curso que se chama Maximizando o Desenvolvimento da Criança, que mostra justamente essas barreiras que podem aparecer para a motricidade fina, para a motricidade grossa, para a imitação, para a orientação social, para interesse social com pares, para a imitação, para ações de jogo, para o faz de conta. Então eu pego cada uma dessas esferas e desses principais aspectos do tratamento que a gente está trabalhando com a criança e vou vendo quais são as principais barreiras,
como é que eu ajudo a tirar essas barreiras para a criança avançar? Então essa aqui, por exemplo, é uma estratégia que faz parte do ensinar a criança comunicação não verbal. Então, se eu estou tentando ensinar comunicação não verbal, como por exemplo apontar, e ele ainda não está avançando tanto, eu vou olhar primeiro para ver se está tendo esses sinais de risco de hipotonia, e aí eu explico um pouco melhor esses sinais de risco, e eu explico estratégias como essa também. Tá? O link está aqui para quem tiver condições e tiver interesse. Ajuda você a identificar se a sua criança tem barreiras hoje que estão atrapalhando o desenvolvimento dela no tratamento, seja você pai ou profissional. Se não tiver condições, gente, usa essa estratégia que eu tenho certeza que mesmo você fazendo em casa, você vai perceber uma diferença grande, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!